Vamos fazer um borda e fala de novo? Olha que lindeza. Tem um tempinho já que eu queria conversar com você sobre produtividade. Então, para quem não conhece, esse quadro aqui é um borda e fala, porque eu quero aproveitar enquanto eu tô bordando e vou falando com vocês. Porque eu preciso ser produtiva. E tá sendo difícil ser produtiva. Então, hoje eu quero falar sobre esse tema. Para quem já viu aqui algum... Esqueci a tesoura. Para quem já viu aqui algum vídeo aqui de borda e fala, eu falo sobre assuntos corriqueiros aí do dia a dia, como uma forma de uma conversa, como se você estivesse sentando aqui comigo e conversando. É um vídeo um pouco mais light, então não tem muita edição. Eu vou tentar editar aqui bonitinho, mas vai ser um vídeo aqui para poder ser um pouquinho mais tranquilo. Eu vou até olhar aqui no computador, porque aqui que tá minha foto de referência para eu começar o bordado. E as coisas que eu quero falar hoje é sobre isso, como que a gente tem que ser produtiva o tempo todo. Então vamos lá, eu quero levantar essa questão de como tentar ser produtiva. Por exemplo, teve uma época que quando eu comecei a bordar, desde o começo eu levei muito a sério o bordado, como meu trabalho mesmo. Só que eu não tinha horários, então, por exemplo, quando eu comecei a bordar, eu arrumava a casa, fazia tudo, fazia comida, levava a menina na escola, para depois, o tempo que me restasse, eu sentasse e bordasse, porque os meus compromissos já estavam tudo tranquilo, então aí sim eu sentava para bordar. Então assim, todo dia eu bordava, eu postava no Instagram, eu tinha essa constância, queria mostrar para os clientes que eu realmente estava levando a sério ali. Então não era assim uma coisa não era uma coisa que eu não estava levando a sério, eu estava levando a sério. Mas aí eu senti que faltava um pouquinho de organização. Então tinha época que eu estava mais organizada, tinha época que não. Até que eu recebi uma encomenda que era grande, eram 6 pets, se eu não me engano. Não, esse acho que era 9 pets. E tinha data para entregar. E eu pensei assim, que um bordado desse, se eu pegar firme mesmo, em uma semana, dependendo do tamanho do pet, eu consigo terminar. E eu já estava cronometrando os pets, então, por exemplo, tinha pet que eu demorava 35 horas para terminar, tinha pet que eu demorava 40 horas para terminar. Se vocês escutarem um barulhinho, é porque minhas gatas estão começando a brincar agora, pegar fogo ali. E eu tenho dó de não deixar, porque eu tô o dia todo gravando e agora que elas resolveram brincar. Então, elas estão com bastante energia acumulada. Voltando ao assunto, eu já cronometrava os pets que eu fazia, então eu sabia que eu tinha ali 35, 40 horas, alguns mais, alguns menos. Então eu sabia que se eu determinasse umas horas por dia para poder bordar, talvez eu conseguiria ali em uma semana, conseguisse finalizar em média os pets. Então quando eu recebi essa encomenda que era grande, eu pensei assim, eu preciso fazer uma por semana, senão eu não vou conseguir, que era pro Natal. E eu precisava finalizar antes do Natal, tipo assim, até o comecinho de dezembro, para chegar lá a tempo, porque nessa época de final de ano é muito puxado, assim, é muito encomenda, então costuma atrasar os correios. Foi uma época que eu me forcei a ser mais organizada ainda. Se eu não me engano, eu estipulei para me bordar acho que 6 horas por dia, e eu tenho criança, na época ela era até menorzinha, uns 3, 4 anos de idade. Então eu me forcei a ter essas horas de trabalho. Então eu bordava acho que 3 horas de manhã, 3 de tarde, ou 2 de manhã, 4 de tarde, não lembro como que eu fazia, mas eu me estipulei ali para bordar pelo menos isso. Por quê? Toda vez que eu via no cronômetro que eu bordei só 2 horas, eu via que eu não bordei quase nada. Aí toda vez que eu bordava a partir de 4 horas, eu via que rendia um pedaço. Então assim, eu me forcei a ser mais organizada e dei conta. Aí eu vi que é essa organização que me faltava, eu ter horário de trabalho. E eu fui mais organizada, mas tem época que desanda um tiquinho. Então tem época que eu tô organizada, eu levo meu trabalho a sério ainda, isso aí é verdade. Mas eu falo assim, tem época que eu acabo sentando e bordando mais, tem época que quando eu vejo, eu demorei mais do que o normal em um pet. Teve um mesmo que eu demorei acho que 3 semanas para terminar. E eu fiquei assim, como que eu fiz isso, gente? Porque não foi só ele não é que não foi outros bordados, é porque ele era um bordado mais complexo, mas foram questões, eu não lembro o que aconteceu, foram imprevistos, foram outras coisas que deu uma embolada ali. Com isso, acaba embolando as minhas próximas encomendas. Então, eu preciso ser muito organizada, eu preciso realmente ter uma rotina muito bem estipulada para conseguir
ter aí as encomendas em dia e ter tudo que eu quero fazer. E eu quero fazer muita coisa. Eu quero dar conta de muita coisa. Então, para vocês terem uma ideia, chegou no momento, aí eu vou contar aqui para vocês, que eu andei assim, eu fazia uma coisa pensando em outra, eu fazia uma coisa me culpando por não fazer outra. Então, enquanto eu bordava, eu ficava, não, eu podia estar editando, mas enquanto eu editava, eu podia estar bordando. Enquanto eu estava gravando vídeo, não, eu podia estar passando um tempo com a minha menina. Enquanto passava um tempo com a minha menina, eu devia estar trabalhando. Não, a casa está uma bagunça, eu devia estar arrumando. Enquanto eu faxinava, eu devia estar trabalhando. Então, fica naquela de que se eu não estivesse sendo produtiva em alguma coisa, eu me sentia culpada. E quando é de noite, que às vezes a gente já fez tudo que devia fazer e vai assistir uma série. Pra mim, a série não tinha graça enquanto eu não estivesse bordando. Gosto de assistir série, mas enquanto eu tô bordando, parece que só assistir ele eu fico. Não, tô fazendo alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Acho que eu vou editar um vídeo. Aí fica naquela. Então eu não relaxava, eu tava sempre querendo fazer alguma coisa. E com isso eu fui pesquisar sobre produtividade excessiva. Aí pesquisei, realmente existe, mas aí as pessoas conhecem como produtividade tóxica, que é quando a pessoa quer ser produtiva o tempo todo, se sente culpa por descansar e pode levar ao burnout. Então tem que tomar cuidado com isso quando a gente quer ser produtivo o tempo inteiro. E por coincidência, ou não, né, porque eu cheguei a pesquisar, não, mas acho que é uma coincidência porque muitos youtubers que eu assisto começaram a falar disso. Recentemente tem vários vídeos desse tema, tipo assim, o que as influenciadoras fazem que, tipo, é tóxico, que não devia te influenciar, ou a verdade, né, algum título desse tipo assim, que eu esqueci o título direitinho. Mas é nesse sentido que o que elas fazem não tá saudável. E porque ultimamente a gente vê muita rotina de acordar no 4h30 da manhã, fazendo skincare, comendo ali um pré-treino, indo para academia, voltando da academia, tendo uma rotina de estudos ali exaustiva e depois elas trabalham. Então tem uma rotina muito instagramável, mostrando que é bonito, mas é exaustivo. E para quem é mãe não é a mesma coisa. É outra rotina. Então eu vi até uma pessoa falando isso e eu concordava com isso. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, não. Porque as pessoas têm responsabilidades, elas têm demandas diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, que não é mãe, é diferente para quem tem 2, 3 filhos. Uma pessoa que talvez até é mãe, mas ela tem uma babá para poder cuidar da criança, para levar, buscar da escola, fazer dever de casa, é diferente daquela que tem que fazer tudo sozinha. Então, a gente tem demandas diferentes. E essas rotinas que mostram, né, no dia a dia aí, nas redes sociais, acabam mostrando pra gente que é a gente que não dá conta. Então a gente fica nessa de que, poxa, fulana consegue, eu não, eu tô aqui e tal. E isso frustra, porque a gente quer fazer mais e acaba não fazendo. Então tem que tomar cuidado aí para não ser tóxico aí, pra gente não ficar se comparando demais a outras pessoas. Por exemplo, no meu caso, que eu quero fazer muitas coisas. Eu quero bordar, eu quero dar conta das minhas encomendas, não atrasar nenhuma, porque é um compromisso muito sério com o cliente, mas eu também tenho casa, eu tenho uma filha, eu tenho curso para atualizar, então eu preciso gravar o curso, mais módulos. Eu tenho o e-book que eu também quero atualizar, já comecei Estou muito feliz que ontem e hoje eu tirei o tempo para isso. Estou gravando conteúdo aqui para o YouTube, mas já gravei conteúdo para o curso e eu já comecei ali alguns negocinhos ali para poder, de teste, para poder passar para o e-book. Então o e-book também vai ter atualização. E tem um outro projeto que eu quero fazer, eu queria lançar ainda esse ano, vamos ver se vai dar certo, mas aí quando der certo eu conto direitinho, porque preciso ter certeza ali de como que vai ser e tal, porque tá só no papel por enquanto. Então são muitas coisas que eu quero fazer em pouco tempo. Então assim, quando eu vou o meu dia a dia hoje, né? Eu acordo cedo, mas eu não tô acordando tão cedo quanto eu deveria. Eu acordo antes das 7, aí eu dou ração das gatas, faço minhas leituras, aí quando vai ver, passa um tempinho, já é 7 e pouca, aí eu vou tomar um café, já tá dando quase 8 horas, aí
eu vou dar uma ajeitadinha na casa, já tá dando umas 8h30, aí a minha filha acorda, toma um café dela, aí depois eu vou ajudar ela no para-casa, quando vai ver já é 9h30, aí 9h30 eu começo a bordar. Dali para 11 horas que eu tenho que parar para esquentar comida para ela ir para a escola, que aqui eu tenho que fazer comida cedo para dar tempo dela almoçar e ir para a escola, porque senão acaba atrasando. Aí já foi a manhã inteira. Então, assim, não tem muita coisa. Parece que amanhã não rende, não faz nada. E uma coisa que me atrapalhava muito é o celular. Então, assim, as minhas horas de celular é muito alta. E o do Instagram também, meu horário por dia. Então, eu percebia que o dia que eu abria o Instagram, eu ficava mexendo assim, meu cérebro falava, sai daí, o dedo continuava. Tipo, é automático. Eu só mais um, eu vou sair, não saía. Então, é uma coisa horrível, mas eu tô tentando melhorar e eu tô melhorando, pra falar a verdade. Eu tô muito feliz, assim, do progresso, mesmo que pareça pouco, mas é um progresso. Eu vou contar pra vocês, decoro. E tem me ajudado. Então, por exemplo, teve uma semana que eu não mexi no Instagram quase nada. Eu só postava os stories, postava o que tinha de postar no feed e saía. Eu consegui controlar, não mexi muito no Instagram. Uma semana que eu fiz isso. E toda semana meu celular avisa a média de horas que eu utilizei o aplicativo. O celular em geral, né? E o engraçado é que a média de horas do celular foi mais do que nas outras semanas. Mas a média do Instagram foi menos. E meu trabalho rendeu mais. E o que eu usei mais no celular? Foi o YouTube e foi o CapCut. Ou seja, o YouTube eu estava assistindo enquanto eu estava bordando, então por isso que rendeu, porque pus ali para assistir e fui bordar. E o CapCut é para trabalhar, então eu usei ele para editar vídeos, então era para trabalhar. Então foram os aplicativos que eu mais usei na semana, e essa semana que eu diminui o Instagram, foi o que o trabalho mais rendeu. Eu tive um hiperfoco tão bom que um pet, que uma média aí que eu demoro mais de uma semana, teve um que eu demorei 4 dias. E eu fiz ele. Eu fiquei assim, gente, eu consegui fazer em 4 dias. Era um pet que não tinha tantos detalhes quanto os outros, mas 4 dias, tipo assim, em menos de uma semana eu consegui terminar ele. Então eu fiquei muito feliz, assim. E eu vi que realmente o vilão ali é meu tempo com o Instagram, o principal vilão, né? Então, quais são os meus planos agora? Eu quero ficar menos no Instagram, para o trabalho render mais. Não vou fazer detox digital, eu acho que não vai ter necessidade disso por enquanto, que eu já vi muita gente fazendo, até uma bordadeira que eu admiro muito tá fazendo. Eu estipulei um tempo. Então, a minha média de horas, eu vou contar só para vocês, hein? Minha média de horas estava sendo mais de 3 horas por dia. Aí eu coloquei 1h20, sabendo que ainda é muito, que eu queria colocar menos, mas eu tô assim, eu vou colocar 1h20, coloquei aleatório, tipo, desci ali o cronômetro e parou no 1h20. Só com base. E mesmo assim, rapidinho, quando eu tiro um tempinho assim e começo a mexer no Instagram achando que 1h20 é muito, rapidinho dá essa 1h20, ou seja, a gente perde muito tempo no Instagram sem nem ver. Essa 1h20 voa, porque são vídeos curtos, então a gente acaba não prestando atenção. Mas eu tenho respeitado, então quando acabou o tempo, acabou. E geralmente não acaba, eu uso um determinado tempo e paro de usar. Eu tenho conseguido respeitar mais esse meu plano de usar menos o Instagram. Então a gente faz esses planos assim e consegue se concentrar mais nas tarefas que tem que fazer. Então esse é o meu plano também. Eu quero diminuir meu tempo no Instagram, já estou diminuindo, vou diminuir mais ainda. Quero postar mais e consumir menos, mas assim, eu quero consumir de forma consciente, porque também é uma forma da gente ter inspiração, né, pra gente ter conteúdo. E eu até gravei um conteúdo aqui no YouTube, não sei se esse vídeo vai ser primeiro ou o outro. Se o outro for primeiro, eu coloco ele por aqui. Que são ideias de conteúdos para o Instagram. Então, eu tô até com a mesma roupa e tudo, falando sobre produtividade, aproveitei e tô gravando esse vídeo. Então, já gravei o outro, gravei esse, nem troquei de roupa mesmo, porque eu preciso ser produtiva. Então, tô aproveitando aqui o tempo. E enquanto isso, eu ainda tô bordando. Então, eu tô fazendo aqui a encomenda da pessoa, a encomenda do cliente. Então, quais que são os meus planos? Eu quero dividir o meu tempo em blocos, por exemplo. Eu quero acordar mais cedo. Aí, no caso, eu quero voltar a acordar às 5h30 da manhã, porque quando eu fazia isso, eu sentia que meu tempo rendia.
mas tem que ser com objetivo, porque quando eu acordava às 5h30, era para editar o e-book. E eu consegui terminar o e-book porque eu fiz um compromisso ali que ele tinha que estar pronto até uma determinada data. Então eu consegui finalizar o e-book. Finalizando o e-book, eu falei assim, vou aproveitar que eu tô no ritmo e vou aproveitar e fazer atividade física de manhã. Quem disse que eu consegui continuar? Porque era um compromisso comigo, não tinha uma data, não tinha nada, não era um compromisso com outra pessoa. Então eu tentei fazer ali os exercícios físicos de madrugada, em casa mesmo, e não continuei. A minha ideia agora é voltar a acordar às 5h30 da manhã, fazer atividade física, mas eu não sei ainda se eu entro na academia, porque a academia aqui perto, ela abre 6 horas. Então eu pensei em ir no primeiro horário, porque até 7h30 eu tô em casa. Ou seja, eu já chego cedo em casa mesmo assim. Então eu tô isso aqui para ir na academia porque eu tô muito sedentária, é questão de fazer uma atividade mesmo, que eu tô sedentária e eu trabalho sentada. Eu preciso ter algo para me movimentar. Então é isso, eu queria acordar cedo e nos dias que eu não fizesse exercício, aí eu aproveitaria para editar posts, vídeo do curso, para aproveitar e organizar, igual eu quero melhorar meus stories. Então eu fiz um curso que tem uma programação lá para ajudar, não é bem uma programação, são coisas para fazer nos stories, e eu selecionei alguma dessas coisas para me fazer, para testar, mas ainda não tive tempo de fazer, tipo, tal dia eu vou falar disso, tal dia disso, eu ainda não consegui sentar para me organizar, então eu quero aproveitar as madrugadas para fazer essa parte organizacional, essa parte de editar, de ver o que vai postar, de criar coisas no Canva se precisar, sabe, essas coisas assim, eu queria aproveitar a madrugada. Na parte da manhã, então, eu já queria bordar e também tem o para a casa da menina, tem o almoço para fazer, tem essas coisinhas. Na parte da tarde é a parte do foco mesmo, porque como ela tá na escola, a parte da tarde seria assim para mim bordar mesmo tudo que eu tenho que bordar e gravar conteúdo. Então, por exemplo, aproveitar que a casa tá silenciosa para poder gravar vídeo para o YouTube, vídeo para o Instagram se precisar. Então, eu preciso aproveitar a parte da tarde. E eu queria muito, como eu já ia começar cedo, terminar cedo. Então, eu pego ela 10 para 5 na escola. Então, 5 horas aí seria um período aí que eu não bordaria mais. Porque às vezes eu preciso voltar e continuar bordando, dependendo do prazo de entrega aí que eu tenho. Mas eu quero, com essa organização, eu quero 5 horas eu não precisar de bordar mais. Então, a partir de 5 horas eu volto, tomo um café, ou levo ela na pracinha para brincar, dou mais atenção à minha menina, faz uma atividade junto com ela. Então, algumas coisas assim do tipo para ser um momento mais família. E nessa parte de tardinha, de noite, deixar a casa organizada para amanhã, quando acordar, não precisar fazer nada. Sabe? Eu quero mudar, porque eu acordo de manhã e quero organizar a casa para mim começar a trabalhar. Nisso eu perco uns tempos. Eu tenho um dia de uma limpeza mais geral, mas eu quero falar assim, todo dia eu dou essa organizada, essa ajeitada. Então eu quero organizar na parte da tardinha para de noite, para no outro dia fazer jus ao acordar cedo e não ter nada ali para eu poder mexer na casa. Então eu quero mudar assim, eu quero fazer essas coisas em bloco para mim poder conseguir alcançar meus objetivos. Uma coisa também que ajuda para não mexer no celular, que eu esqueci de falar, que aí não precisa, né, voltando aqui, é deixar filmando o trabalho. Então, ter muito mais conteúdo para postar, porque aí eu deixo o celular filmando, eu não vou mexer no celular. Então, aí eu filmo aqui e a gente acaba não mexendo. Então, é um jeito de ter mais conteúdo e não precisar ficar perdendo tempo no celular. Outra coisa aqui, ó, que eu anotei algumas coisas. Esse vídeo é um vídeo mais sem roteiro, é mais conversado. Só que eu anotei ali algumas coisas porque geralmente eu esqueço o que eu vou falar. Eu também tô olhando a foto de referência aqui, então por isso que eu tô olhando ali. Tá tendo uma onda de vídeos aí, 180 dias para mudar de vida, 6 meses para mudar de vida. São vídeos que te incentivam a ter metas e metas alcançáveis. Então cada um faz a sua meta, cada um faz o que você quer melhorar. Confesso que eu achei muito legal esse desafio. O que eu fiz, na verdade, tipo, foi antes de eu ver esse vídeo que eu reparei que eu preciso mudar minha rotina. Mas desde que eu anotei, eu preciso acordar às 5h30 da manhã, eu não acordei. Até hoje. Tem 2 semanas que eu anotei isso, que eu tive uma conversa comigo mesma e falei, eu vou acordar cedo para fazer isso, isso e isso. Não acordei.
Aí um dia a desculpa foi porque eu dormi tarde, aí o outro dia eu fico, não, vou deixar para segunda-feira, então ficou nessa. Como ontem e hoje aproveitei para gravar bastante conteúdo, tem bastante conteúdo para editar. E eu só terei tempo de editar de manhã, de madrugada. Então, agora eu tenho um porquê acordar de madrugada. Então, acho que eu vou conseguir, porque se eu não fizer isso, eu não vou postar. Eu não vou conseguir gravar novos conteúdos, porque o celular já tá quase cheio aí. Então, eu preciso editar e postar esses vídeos. É um compromisso com as alunas também, porque tem conteúdo aí que é para as alunas. Então, eu não sei se eu vou só criar essa nova rotina para mim, ou se eu sigo esse fluxo de 180 dias. Porque só de parar para organizar 180 dias, é uma canseira. Eu tenho que organizar, fazer. Elas fizeram um planner, elas fizeram no Trello. Até hoje eu não mexi no Trello, vou confessar para vocês. Eu sou uma pessoa que trabalha aqui com artesanato e com digital e eu não mexo no Trello. Já tentei, mas não achei graça, não. Eu gosto muito de papel. Eu organizo minhas coisas muito no papel. Eu tenho uma agenda dessas que é infinita, que não tem data, a gente que coloca a data, e eu uso ela. Então, ela eu coloco o meu objetivo da semana, eu coloco o objetivo do dia. Não é nenhuma agenda com data, porque tem dia que eu esqueço de anotar. Então, em vez de desperdiçar aquela folha, eu não desperdiço, porque aí no outro dia é só colocar uma data nova. Então fica a dica aí, ó, a agenda infinita é ótima. Eu não vejo necessidade de ter planner para tudo, porque tem planner semanal, planner anual, planner não sei o que, bloco de planner, tem... Eu não vejo necessidade desse tanto de papel. Não sei se eu tô vivendo errado. Talvez um dia eu me apaixone, porque eu gosto de coisa de papelaria, eu gosto. Mas eu sou um pouco mais minimalista, quando eu vejo que tem coisa demais para mexer, perder tempo, sabe? E nós estamos falando aqui de produtividade, então eu preciso ser produtiva, uma única agenda acho que me atende. Aí os compromissos principais eu coloco na agenda do Google também. Por exemplo, você tem um dentista, você tem um médico, você tem uma consulta, um exame, um compromisso assim mais diferente, aí eu vou e anoto na agenda do Google mesmo, na agenda do celular. Porque aí ele apita e me avisa. Aí eu coloco aí. Agora as tarefas, tipo assim, eu preciso responder tal cliente. Eu preciso finalizar alguma coisa. Isso aí eu gosto de colocar na agenda, porque aí eu vou ticando lá e te dá aquela sensação de, consegui cumprir. Mais um que eu fiz. Então dá a sensação de dever cumprido. Eu gosto disso. Então me ajuda a ser mais produtivo ali. Só que às vezes eu sou otimista demais. Eu coloco coisas demais na minha lista. Por exemplo, né, ontem eu gravei um conteúdo pro curso que eu achei que eu ia conseguir gravar esse e esse aqui, ó. É um vídeo que eu vou postar lá no curso também, que é explicando o jeito certo e o jeito errado de fazer. Eu achei que eu ia conseguir terminar tudo ontem, não consegui. Aí eu fui, faltava só metade desse aqui para fazer hoje, e um outro que era sobre mapeamento, uma aula sobre mapeamento que eu gravei, e eu vou colocar lá no curso. E eu achei que a parte da manhã eu ia conseguir fazer todos os vídeos. Não sei por quê. Eu achei que ia conseguir. Aí o que aconteceu? Eu fiz terminei. O do mapeamento eu só comecei e já estava na hora do almoço. Aí parei, esquentei a minha comida, almocei e voltei. E agora já é 4h25 da tarde. E agora que eu tô gravando o último vídeo. Coisa que eu achei que de manhã eu teria terminado. Às vezes eu acho que uma tarefa vai ser rápida e não é. Então, eu tenho que aprender isso também. Eu não posso colocar coisas demais. Então, acho que acordar cedo é a minha solução. É o que vai me ajudar. Não é todo mundo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai pregar ali que precisa ter essa rotina, igual as influências. Mas é uma rotina que funcionou para mim. Então, eu sei que se eu voltar, eu acho que eu vou conseguir tudo que eu tenho planejado para esse ano. Assim, esse é um vídeo que, conversando com vocês, que eu não ia postar, para falar a verdade, eu não ia fazer ele. É um assunto que eu queria conversar muito sobre produtividade, porque eu sei que faz falta para quem trabalha por conta própria. Quem é CLT também, né? Eu acho que a organização é universal, tem que ser para todo mundo. A pessoa que é bagunçada não é bom não, gente, é ruim.
O dia que tá tudo bagunçado, eu falo em todos os sentidos. A agenda bagunçada, encomendas bagunçadas, compromissos, casa, é ruim. Bagunça te tira a paz, te tira o foco, não é legal. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse vídeo eu pensei em fazer depois que eu tivesse conseguido a rotina que eu quero. Porém, eu pensei, de certa forma, deixar registrada aqui essa caminhada. Não sei se eu vou fazer esse desafio de 180 dias, igual eu falei, porque eu ainda vou ter que tirar um tempo para poder planejar tudo. Mas assim, eu quero fazer algo parecido, eu quero fazer um desafio ali, talvez estipular uma data ali, para eu conseguir cumprir pelo menos algumas etapas aí, de trabalho, de compromissos aqui, e ter um prazo de entrega, criar prazo de entrega, porque eu sei que aí eu vou conseguir encaixar melhor. E eu sou o tipo de pessoa que quando não consegue, eu me frustro muito. Então, assim, quando o bordado não rendia, parecia que o dia não foi bom, porque o bordado não rendeu. Então é isso, eu vou deixar aqui esse registro aqui, porque eu quero estipular uma nova rotina para mim, até porque, ó, ano passado, outra coisa que também que deu uma emboladinha, porque ano passado minha menina estudava de manhã. Então, de manhã, assim que ela ia, eu já focava no bordado. À tarde, ela acabava chegando, a gente almoçava, só que ela acabava assistindo uma televisão, descansando, então à tarde eu ainda bordava. Agora ela tá de tarde, então assim, eu tenho que parar meus compromissos, fazer a comida, arrumar ela, levar ela na escola, depois parar de novo para buscar ela na escola. E de manhã ainda tenho para casa. Então assim, tem os horários deram uma bagunçada. Não é que de tarde é ruim ou de manhã é melhor, mas é que eu ainda tô adaptando essa nova rotina. Assim que ela começou a escola, eu senti que eu estava mais organizada, porque eu já mentalmente me organizei a rotina, que hora que eu tinha que começar o almoço, essas coisas. Mas depois, um compromisso e outro acabou embolando as encomendas, aí eu precisei ter um foco maior e tudo mais, então deu uma desestabilizada. E agora eu tô estabilizando novamente. Então eu tô tendo esse hiperfoco nas encomendas, eu consigo sentar, bordar um bom período, sem ficar mexendo no Instagram nem nada, eu tô aqui tentando bordar. Enquanto isso, eu coloco um vídeo, uma série, alguma coisa assim que eu não precise ficar mexendo, sabe? Por exemplo, eu tava assistindo o curso também enquanto eu bordava. Só que o curso, quando eu assisto, eu quero anotar. Então toda hora eu tinha que bordar, aí falou um negócio, eu ia lá anotava. Aí ele falou um negócio, eu ia lá anotava. Então, me tirava o foco do bordado. E isso é bom fazer só quando eu não tô tranquila, tipo assim, o prazo de entrega tá tranquilo. Então agora eu quero ter essa nova rotina de hiperfoco, acordar cedo, ter o horário específico. Teve época que eu cheguei a colocar meu celular no modo avião para mim ter um foco mesmo aqui no bordado, para nada me atrapalhar, porque qualquer notificação, até quando vai chover eu recebo notificação da Defesa Civil, então assim, tudo, qualquer vibração tira a atenção. Então teve uma vez que eu deixei até no modo avião para me conseguir ter esse foco. Então aqui eu quero ficar registrada essa caminhada, que é essa rotina que eu vou estruturar. Não sei, né, se eu vou fazer exatamente do jeito que eu contei aqui para vocês, mas eu pretendo tentar, né? Então, mais para frente eu pretendo fazer então mais um borda e fala, mostrando para vocês se deram certo ou não. E eu quero fazer esse convite para você, se você trabalha em casa, se você tem um ateliê, tem um artesanato, então estipula uma rotina, não deixa atropelar não, porque eu sei que a gente, que também é dona de casa, tem muitos compromissos, a gente fica doida sem saber por onde começar. Eu tava num ritmo que sabe quando você tem um funil, coloca farinha no funil, muita farinha. A farinha é fina, mas ela não passa no funil. Por quê? Porque como colocou tudo de uma vez, ela entupiu. A farinha se juntou. Eu tava me sentindo desse jeito. Eu tinha tanta coisa para fazer e eu não sabia por onde começar. Teve um dia que eu fiquei. Acaba que eu tô batendo papo aqui, né? Teve um dia que eu fiquei lá, que eu precisava bordar, que eu tinha entrega. Minha menina não estava em casa, eu fiquei assim, não, podia aproveitar que ela não tá em casa para eu criar um conteúdo pro YouTube. Tem muito tempo que eu não crio. Aí depois eu tô assim, não, mas até ligar softbox, não, mas até eu me maquiar, até eu arrumar o cabelo, não vai demorar. Não, eu vou bordar. Aí eu começava a bordar e já pensava, mas podia aproveitar, né? Que aí enquanto eu bordava eu falava. Mas aí não sei. Aí esse tempo de pensar, eu não fiz nada.
porque eu fiquei tentando decidir aí o que que eu fazia. Então, perdi um tempo ali que eu já deveria ter feito alguma coisa, agir. Só que eu tava com tanta coisa pra fazer que eu tava sem saber por onde começar. Ficava ali igual barata tonta. Então, assim, esse é um borda e fala bem sem nexo. Tô falando aqui, falando. Mas espero que tenha feito sentido, porque eu tô pondo aqui as coisas que tá dentro da minha cabeça aqui em formato de fala. Então, eu espero que tenha feito sentido de alguma forma. Em breve eu vou ir contar um pouquinho mais sobre essa organização da rotina. Até a próxima!